compaixão de Deus em Cristo Jesus, que ofereçam em sacrifício vivo, ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele começa com esse imperativo, está nos chamando para uma adoração, nos chamando para um louvor vivo. No Salmo de número 100 diz assim: celebrai ao Senhor. É um convite para a celebração do nome do Senhor. Lá no Salmo 122 vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso tudo é um sacrifício vivo, é um sacrifício santo e agradável a Deus. Nos versículos seguintes, ele fala que a igreja é um corpo. Um corpo é semelhante a um corpo com muitos membros, e cada membro com diferentes dons. Assim como o corpo humano, ele é fragmentado em várias partes: o olho, o ouvido, a mão, o pé. Assim também a igreja de Jesus, ela é fragmentada, ela tem vários membros. Nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, cada um de nós recebemos um dom específico de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa pertinência. Então, Deus sabe o dom que você tem que receber. É Deus que nos dá. Interessante que ele fala assim: de acordo com a graça que nos foi dada. É a graça que nos concede o dom. E ele enumerou, no estudo da semana passada, 7 dons, que nós chamamos de os dons do serviço. Nós temos assim, meus amados, os dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos ali os dons espirituais. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, nós temos os dons ministeriais. E aqui, em Romanos capítulo 12, nós temos os dons de serviço. Então, quais são os dons de serviço? O dom de profetizar, o dom de anunciar a palavra do Senhor, é um dom que Deus nos dá, que Deus nos concede. Depois, nós temos o dom do serviço, é de fazer, é de cooperar, é estar na obra do Senhor, para ajudar. Depois, nós temos o dom do ensino. O ensinamento ele é muito importante, na igreja. Um dos ministérios mais importantes é justamente o quê? O ensinamento. Nós temos também o encorajamento, que vem da palavra paracletos, aquela pessoa que encoraja, aquela pessoa que ajuda, aquele irmão que está desanimado, que está parado, e você chega lá, encoraja aquele irmão, para ele continuar, para ele não parar, não desanimar, não desistir. Isso é um dom que Deus concede no seu corpo. O dom da contribuição. Tem muitos irmãos que gostam de contribuir, que gostam de ajudar na igreja, em todos os propósitos que nós fazemos, de ar-condicionado, de feijão tropeiro, de feijoada. Ele está ali para ajudar, para contribuir. Nós temos também o dom da liderança. A igreja precisa de líderes, a igreja precisa de homens, de mulheres também, mulheres que lideram os departamentos. E também, por fim, o dom da misericórdia, que é assistir os necessitados, os presos, os viciados, os idosos. Então são todos dons que Deus nos concede. E Paulo ele faz uma exortação para nós. Então, diante de todos os dons que nós temos no corpo de Cristo, o que eu tenho que fazer? Eu estava dizendo para os irmãos
que o ato de você descobrir um dom é um ato que acontece devagar, gradualmente no corpo de Cristo. Eu descobri muito tarde o dom que eu tinha de ser um pregador, um ensinador, ou até mesmo um pastor. Eu descobri muito tarde, mas enquanto que eu não descobria o meu dom, eu vou dizer aos irmãos que eu fui descobrir o meu dom nos meus 21 anos. Eu me converti realmente com 15 anos. Então se passaram 6 anos da minha vida na igreja, fazendo as coisas. Durante 6 anos eu fiz muita coisa. Durante 6 anos eu evangelizei, trabalhei com folhetos, intercessão, evangelização pessoal, muitas coisas eu fiz, para depois eu entender, compreender que Deus tinha o dom de pastorear, de ensinar. Então demorou um bom tempo até eu descobrir a minha parte, o meu dom no corpo de Cristo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que praticar, eu tenho que fazer o dom que Deus me deu. Então é isso aqui que nós temos que entender no corpo de Cristo. Aqui no versículo 9, nós temos 3 imperativos. Eu achei muito importante que ele fala assim, ó, é uma continuação, viu, meus irmãos? É uma continuação do que a gente viu até agora. O primeiro imperativo que ele nos concede, depois de ele falar dos dons espirituais, ele dá alguns imperativos para a igreja. Ele diz assim, obrigado. O amor seja sem fingimento. Diz assim: o amor não pode ser fingido. O amor não pode ser disfarçado. O amor não pode ser hipócrita. Esse é o primeiro imperativo que nós recebemos aqui. O segundo imperativo, que ele nos diz assim: odiai sim o mal. Odiai sim o mal. E apegai-vos ao bem. Terceiro imperativo: odiai ao mal e apegai-vos ao bem. Então veja só, ele está dizendo assim: o amor seja sem hipocrisia. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Esses 3 verbos dessas frases nos falam do que significa viver uma vida que de fato está relacionada ao amor. Primeiro aqui ele está dizendo assim, ó: o amor seja sem qualquer fingimento. Ou seja, o amor ele não pode ter hipocrisia. E quem não sabe, hipócrita é o ator que participava de uma peça teatral. Ele sempre usava uma máscara. Hipócrita é aquela pessoa que tem 2 caras, é aquela pessoa que tem 2 faces, é aquela pessoa que na tua frente é uma e atrás de você é outra. Então ele está dizendo assim, ó: o amor seja sem qualquer fingimento. Portanto, não podemos ser falsos ao lidar com as pessoas. No meio cristão não pode haver falsidade. Se o amor é o cúmulo da virtude, se tem uma coisa que é importante no corpo de Cristo, que é o amor, que é a virtude mais importante, a hipocrisia é a síntese de todo vício. Tem uma coisa que é bom. O que é bom? É o amor. O amor é bom. O amor é virtuoso. O amor é necessário. E o que é ruim? Ruim é a hipocrisia. Então quer dizer, existe uma contradição muito grande se colocarmos o amor do lado da hipocrisia. Não tem acordo da gente juntar
essas duas coisas. Aí tem uma imagem aí, ó, que consegue retratar para nós o que é o amor, né? O que é a hipocrisia. Pais queridos, olha aí, isso é pura hipocrisia. Essa paz não existe. Portanto, a exortação do apóstolo é: o amor seja sem hipocrisia. Segundo, meus irmãos, o apóstolo nos diz, tanto no sentido negativo, ele está falando assim: odiai o mal, viu? No sentido negativo ele está dizendo: odiai o mal. Quanto no sentido positivo, apegai-vos ao bem, que é o amor precisa ser leal à vontade de Deus. Temos de odiar, literalmente, está dizendo assim, odiar o mal. Quando ele fala assim, para odiar o mal, é para você ficar horrorizado, tá? Horrorizado diante do mal. Nós não podemos aceitar o mal passivamente. E tem também uma outra expressão, que é aversão. Eu tenho que ter aversão ao mal. Eu tenho que ter abominação ao mal. Eu tenho que ter repugnância ao mal. Eu não posso aceitar o mal na minha vida. Eu não posso aceitar o mal, né, nos meus valores. Eu não posso aceitar o mal na minha família. Não posso. Eu tenho que repugnar. Eu tenho que tratar ele como uma coisa abominável. Hoje de manhã eu estava lendo aquele texto de Romanos, capítulo 1, em que o apóstolo Paulo ele fala do comportamento dos homens e das mulheres, homem com homem e mulher com mulher, e ele fala que aquele comportamento ali é um comportamento de rebeldia, que Deus entregou os homens aos seus próprios pecados. Então quando ele fala assim, odiai o mal, a gente tem que odiar o mal. A gente não pode aceitar o mal como uma coisa natural. Por que isso é tão importante? Eu pergunto para os irmãos, por que é tão importante, por que é tão necessário você não aceitar o mal no seu sistema de valor, ou na sua casa, enfim, porque é comum que o nosso amor por alguém distorça nossa visão do bem e do mal. O meu amor por alguém, o teu amor por alguém, pode ser que a gente, por causa do nosso amor, a gente venha aceitar certos comportamentos em nossa vida e em nossa casa. Vamos ver algumas letras de algumas músicas, só para os irmãos entenderem. Se amar você é errado, não quer estar certo. Olha aí, ele está dizendo: se amar você é errado, não quer estar certo. Por quê? Por você, já vi alguém falando isso aqui, ó. Por você, eu enfrento todas as consequências. Já viu gente falando isso? Por você, eu vou até o fim. Sabe que não pode. Sabe que é errado. Sabe que esse caminho é espinhoso. Mas ele fala assim: por você, eu enfrento todas as consequências. Depois quebra a cara. Depois se machuca. E aí e diz assim também: não pode ser errado. A sensação é tão boa, como isso pode ser errado, né? Eu peguei uma música da Marília Mendonça, que é uma música muito indecente, uma pessoa que foi cristã, evangélica, né? Cantando uma música dessa, exaltando que o adultério, eu sei que é errado, e que vai entender, você é casado, eu não quero perder. Eu sei que está com ela, mas amo você. Estão você entendendo aí? A questão de você misturar os sentimentos.
é por causa de alguém, ou por causa de uma pessoa que você tem afeição, você aceita o erro. Hoje os pais não punem os filhos de forma consistente, porque não suportam as lágrimas e a raiva deles. Hoje os nossos filhos não estão sendo punidos, mas o resultado de uma infância sem disciplina, sem punição, é quase um desastre. É o que está acontecendo. Os pais não estão punindo os filhos. Eu vejo os filhos que vêm para a igreja e não sabem se comportar. Não sabem se comportar. E o que está precisando? Está precisando de punição. Está precisando de uma disciplina. Uma boa conversa. Para que ele não tenha um comportamento desleixado, pensando que aqui é a casa dele. Aqui não é a casa dele. Aqui é a casa do Senhor. É um lugar de adoração, reunião, de glorificar o nome do Senhor. E uma outra coisa, pense em como nos sentimos quando alguém a quem amamos, arrasado por atos ou relacionamentos insensatos. Você deve ter alguém na sua casa, na sua vida, né? Pessoas que nós amamos, que foi arrasado por atos que ele praticou ou por relacionamentos insensatos. O amor verdadeiro se coloca contra o engano. O amor verdadeiro ele se coloca contra a mentira, contra o pecado que destrói. O amor verdadeiro, ele fala: não, isso não pode, isso é pecado. Não é da vontade de Deus eu fazer isso. Não é da vontade de Deus eu fazer aquilo. Eu não posso fazer. Porque a palavra de Deus diz que não. Portanto, meus irmãos, o verdadeiro amor, ele se preocupa com a verdade. Qualquer amor que tenha medo de confrontar o ser amado, não é amor, de fato. Não é amor. Um amor que tem medo de confrontar, um amor que tem medo de falar a verdade, dizer assim: você está errado, isso não se pode fazer, esse caminho vai te levar por lugares terríveis. Isso não é amor, mas o desejo egoísta de ser amado. Quem já não ouviu essa frase? Faça qualquer coisa para conseguir que ele ou ela continue me amando. Vou fazer qualquer coisa, mas não vou confrontá-lo, para ele continuar me amando. Isso não é amar alguém. Isso é um sentimento doentio. Portanto, qualquer amor que tome atalhos morais ou deixe de confrontar, não é amor de verdade. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, que nós devemos entender. Qualquer amor que tome atalhos morais, ou deixe de confrontar, não é amor de verdade. O amor de verdade confronta. O amor de verdade, ele fala. Ele diz: olha, não faça isso, não faça aquilo. Mas o que eu vejo assim, às vezes, pessoas dando tapinha nas costas, do filho. O filho aprontou, o filho fez arte, coisa que não deveria fazer, e aí dando tapinha nas costas. O que vai ser esse filho? Qual vai ser o destino dele? Eu lhes pergunto nessa noite. Então vamos ver aqui, para o apóstolo Paulo, a definição de amor. Vamos ver. O amor, o verdadeiro amor, é comprometer-se com afinco. Olha só, primeira expressão aqui do apóstolo Paulo, nos dizendo:
o que é verdadeiramente o amor. É você se comprometer com afinco. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ou tem uma outra expressão que diz assim: amai-vos dedicamente uns aos outros com amor fraternal. Tem que ter amor fraternal no meio da igreja. Tanto a palavra dediquem-se quanto amor fraternal aplicam a relacionamentos normais dos membros familiares vinculados por laços de sangue. Então, são expressões aqui que diz respeito a relacionamento entre irmãos, pai e filho. Mas ele está falando de coisas que acontecem na igreja. Relacionamento que acontece na igreja, relacionamento que acontece na comunidade. Ou seja, ele está afirmando que devemos amar uns aos outros como se fossem parentes de sangue. Portanto, os cristãos, por partilhar da mesma fé, devem dedicar-se uns aos outros com o mesmo afinco que os membros de uma família. Assim como você dedica ao seu pai, assim como você dedica à sua mãe, ou qualquer parente da sua casa, ele está dizendo, você também tem que se dedicar aos irmãos do corpo de Cristo. Então quer dizer, tem que haver a mesma dedicação. Ele diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Tem que haver dedicação no corpo de Cristo. Tem que haver um esforço, um esforço para que os irmãos também recebam a mesma dedicação que nós damos aos membros das nossas famílias. O verdadeiro amor é pôr os outros em primeiro lugar. Então a primeira coisa, tem que ter dedicação. Tem que haver amor fraternal no meio do povo de Deus, do corpo de Cristo. Segundo, o verdadeiro amor é pôr os outros em primeiro lugar. Diz aí o versículo 10: preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Honrar as outras pessoas. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa em Filipenses. Com humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então quer dizer, honra é justamente isso. Honra é tratar alguém ou alguma coisa como valiosa e preciosa, como imagem de Deus. Então nós temos que honrar os nossos irmãos, nós temos que honrar as nossas irmãs. Então ele está dizendo assim, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Então é assim que deve funcionar no corpo de Cristo. Honrar alguém mais do que a mim mesmo significa o quê? Ouvir o outro, estar consciente ao máximo de suas esperanças, alegrias, necessidades e temores, e ter consideração pela pessoa. Você honrar é justamente isso. É parar, é ouvir, é valorizar, é dar tempo para conversar com aquela pessoa, é esticar o seu ouvido. Ô meu irmão, fala aí, quero lhe escutar o que você tem para me falar. Isso é você honrar as pessoas, isso é você estender as mãos. Por isso que tem essa exortação aqui do apóstolo, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprios. E mais, quando os cristãos olham para outros cristãos, enxergam não apenas a imagem do Criador,
mas o próprio Cristo que neles habita. Você está entendendo aqui? Que do teu lado, tem alguém que primeiro, ele é a imagem do Criador, a imagem e semelhança do Criador. É isso que você tem que entender, que todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, que todos nós fomos criados por Deus, ninguém foi feito aí do nada, todo mundo veio de Deus, todo mundo, portanto, é precioso, todo mundo é valioso. E uma outra coisa, meus irmãos, entender que o próprio Cristo, através do Espírito Santo, habita em mim. O próprio Cristo, através do Espírito Santo, habita em você. Então, olha só, tem muita gente que fala assim: eu não sou nada, eu sou uma lata de lixo. Já vi gente falando isso, eu não tenho valor nenhum. Como que você não tem valor? Se está dizendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus, como que você não tem valor? Se Deus lhe fez, se Deus lhe criou, se Deus lhe formou, como que você não tem valor? Eu lhe pergunto novamente: se o Espírito Santo de Deus habita em você, se o Espírito Santo de Deus vive em você, aleluia, então quer dizer, nós temos valor. É por isso que a gente tem que dar honra. Dar honra. Às vezes eu vejo certas situações na igreja que tem irmão que acha que é melhor, tem irmão que acha que está num nível acima de determinado irmão, e não está. Você é lavado no sangue de Cristo. O irmão que está do teu lado também é lavado no sangue de Cristo. Aleluia. Nós somos iguais. Ninguém aqui é maior. O que nos diferencia nesse corpo aqui, meus irmãos, são os dons que Deus vai distribuindo para a sua igreja, de acordo com a sua graça, de acordo com a sua vontade. Aleluia. O que nos diferencia é isso. É aquilo que eu estava falando na semana passada, aquele erro, que nós cometíamos no passado, de achar que existe uma mensuração de fé. Tem um irmão que é mais espiritual, tem um irmão que é menos espiritual. É como se a espiritualidade fosse uma conta de matemática, mas não é. A espiritualidade não é uma conta de matemática, pois todos nós devemos ter como parâmetro, como modelo, Jesus Cristo. Tem que ser o parâmetro, o modelo para a nossa vida cristã. Aleluia! O verdadeiro amor, olha só, o verdadeiro amor, ele é comprometer-se com a fim. Amai-vos dedicamente uns aos outros com amor fraternal. O verdadeiro amor é pôr os outros em primeiro lugar. Terceiro aspecto, eu estou definindo para vocês nesta noite o que é o amor, o que significa isso e como que nós devemos vivenciá-lo no meio da igreja. Um terceiro aspecto do amor é que o amor, ele é fervoroso. Aleluia! É fervoroso, é coisa de pentecostal mesmo. O versículo 11 e 12 vai nos oferecer alguns imperativos. Eu coloquei 4 imperativos, ou 3 atitudes necessárias como membros do corpo de Cristo. Primeiro imperativo aqui, o apóstolo Paulo está exortando a usarmos todos os nossos recursos para não desistirmos de nossos irmãos em Cristo Jesus.
Então ele está dizendo assim, ó, nunca lhes falte o zelo. Sejam sempre fervorosos no Espírito. Olha só que coisa interessante. Ele está dizendo, ó, nunca falte na sua vida o fervor. Nunca falte na sua vida o fogo. Não é lá em Levítico que diz, né, que o fogo tem que queimar e ele não pode se apagar? Assim também acontece conosco. O fogo não pode apagar, aleluia. O fogo tem que ser aceso todos os dias. Então ele está dizendo assim, ó, nunca lhes falte o zelo, mas sejam sempre o quê? Fervorosos no Espírito, aleluia. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo, quando eu estava lendo o texto, eu fiz uma pergunta, né? O que é zelo? Aí você vai lá no dicionário, ele diz assim, zelo é cuidado, zelo é desvelo, zelo é interesse, zelo é pontualidade, zelo é atenção excessiva por alguém ou por algo. Então, zelo é uma coisa constante que tem que acontecer na minha vida. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O que é zelo? Hoje eu acordei pela manhã. Eu acordei com muita vontade de ler a palavra do Senhor. Muita vontade. E fui lendo alguns capítulos da Bíblia. Li um capítulo, daqui a pouco comecei a ler o segundo capítulo, daqui a pouco fui para o terceiro capítulo. Quando eu vi, já estava no quarto capítulo, indo para o quinto capítulo. Eu comecei a me impregnar, olha só, impregnar da palavra de Deus. Quando eu fui lendo os capítulos 2, o terceiro capítulo, aquilo foi enchendo a minha mente da palavra de Deus. Isso é um zelo. Zelo é uma atitude, né? Zelo é um cuidado, zelo é um desvelo, é um fervor que nós devemos ter em relação a Deus e a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O zelo que nós temos que ter é pela obra do Senhor. Como deve ser o zelo? Como deve ser o meu zelo? Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Aleluia. Você está entendendo que a vida espiritual tem que ser uma coisa constante? Porque às vezes eu percebo que tem gente que vem aqui no culto de terça-feira e que escuta a palavra do Senhor e sai daqui parecendo que vai voar um foguete. Que palavra, que ensinamento que eu ouvi. Mas quando já chega na terça-feira, já esqueceu tudo que foi pregado, esqueceu, já não está mais animado, já não tem mais fervor, já não tem mais ânimo. A palavra do grego aqui para fervor é o inverso de preguiçoso. Sejam fervorosos. A palavra de Deus não está dizendo para você ser um preguiçoso, que não faz nada, que não se esforça para ser usado por Deus. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dormir, eu não vou ler a minha Bíblia, eu não vou orar, eu não vou buscar o Senhor. Eu não estou sendo fervoroso, eu estou sendo o quê? Preguiçoso. Aleluia. E quando ele fala assim, sejam fervorosos no Espírito, aleluia, ele está se referindo ao Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida dele. Aí tem gente que fala assim, mas eu já fui cheio, faz um mês que eu fui cheio, mas vaza, não vaza. Não é suficiente, tem que ser cheio todo dia. Você tem que participar dos cultos, tem que vir para o culto de oração, tem que vir para o culto de terça-feira, para o culto de quinta-feira, os cultos que tem na casa do Senhor. E quando você vai para a igreja, alguém me ligou domingo e falou assim: pastor, você quer pregar domingo? Eu falei, não.
queria ir para a igreja, mas só se você pregasse mais. Deus está lá. Deus não está condicionado a mim. Tem um monte de gente lá, obreiros, homens de Deus que Deus usa para falar a sua palavra. Então quer dizer, ele está olhando para mim, mas eu não tenho nada. Que Pedro falou, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu te dou, o que eu tenho eu lhe dou. Levante-se e ande em nome de Jesus. Ele levantou e andou. Então é Deus na nossa vida que faz o milagre. Não sou eu, não é o fulano, não é o ciclano, mas quem faz o milagre é Deus que faz o milagre. Aleluia! Nós temos que ser cheios do fervor espiritual. Interessante que o quadro aqui, meus irmãos, o quadro aqui, a cena no grego, presta atenção, eu achei muito interessante. A cena aqui é um caldeirão fervendo e borbulhando. Aleluia! A imagem é essa: um caldeirão fervendo e borbulhando. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Você tem que ser um caldeirão fervendo e borbulhando da presença do Senhor. Ser cheio da presença, ser cheio da unção do Senhor na sua vida. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Mas aquele irmão é cheio. Aquele irmão é um caldeirão de Jeová, um caldeirão que está borbulhando a presença do Senhor. Aleluia. Mas tem gente que o caldeirão só está as brasas lá, só fumaça saindo. Você passa até mal quando você fica perto dele. Parece que não tem nada, parece que não tem vida ali não, meu irmão. Mas está morto. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Você tem que estar borbulhando da presença do Senhor, cheio da presença, da unção, da graça de Deus. E a Bíblia fala de um homem chamado Apolo. E o interessante é que, para mim, sinônimo de Apolo é fervoroso. Eu não consigo entender de uma forma diferente, porque eu fico imaginando o Apolo pregando aqui nessa igreja, e ele pregava na igreja de Corinto com fervor. Ele era fervoroso, ele era um avivalista, ele avivava a igreja de Jesus. Fervoroso é justamente isso, uma pessoa avivalista. Ele diz assim: com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Aleluia. Então veja só, ele está dizendo: sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Aleluia. É um compromisso prático com o Senhor, tal como o de um escravo com o seu dono. É a mesma palavra que nós falamos aqui, diaconia. Sirvam ao Senhor. Servir é fazer, servir é estar disponível, servir é ser humilde, fazendo a obra que o Senhor Jesus lhe deu para fazer. Fazer a obra do Senhor onde for preciso, onde for necessário. Eu quero servir, eu quero fazer a obra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Segundo, ele fala assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Alegrem-se na esperança. A esperança, a minha esperança, ela está vinculada a Cristo.
é saber que a nossa vida está em suas mãos. Aleluia. A nossa vida é de Jesus Cristo. Foi o texto usado aqui no domingo à noite. Nós estamos debaixo das asas de Jesus, como uma galinha que cobre os seus pintinhos debaixo das suas asas. Assim também nós estamos cobertos em Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos a proteção de Jesus. Então quer dizer, nós temos que nos alegrar na esperança. Quem é a sua esperança? Jesus de Nazaré é a minha esperança, é a sua esperança. Oh, maravilha! Sejam pacientes na tribulação. Como que é difícil? Como que é difícil ser paciente na tribulação? Como que é difícil, meus irmãos, enfrentar aquele momento ali, que parece que está difícil, parece que a gente não vai aguentar, parece que a gente não vai suportar. Aleluia. Eu estou passando por uma tribulação, eu estou passando pelo funil. Eu me lembro quando era novo convertido, alguém falava assim: e o fulano está passando pelo funil, vamos orar por ele, ele está passando pela dificuldade. E ele está dizendo assim: sejam pacientes na tribulação. Por quê? Sejam pacientes na tribulação. Paulo vai dizer assim, que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu estava dizendo para alguém, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, se eu não tivesse enfrentado aquela luta que eu enfrentei no começo do meu ministério, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. A tribulação, ela forma caráter. A tribulação, ela forma um caráter aprovado. Hoje nós temos cristãos que não aguentam passar pela tribulação. É verdade, meus irmãos. Tem qualquer dificuldade na vida espiritual, já quer parar. Eu vou parar. Eu vou sair da igreja. Não tem fibra. Não tem fibra. Não tem perseverança. Nós temos que lutar. Nós temos que perseverar na presença do Senhor. Interessante vai dizer também aí: perseverem na oração. Aleluia. Nós precisamos da oração. Oração é o oxigênio da alma. Oração é comunhão com Deus. Oração é a presença de Deus. Oração é cantar hinos espirituais. Oração é falar em outras línguas. Oração é glorificar ao Senhor. Oração é ação de graças. Oração é intercessão. Oração é estar com a conversa atualizada com o seu Deus. Eu lhe pergunto: você está com a sua conversa atualizada com o seu Deus? Tem gente que fala assim: já faz uns dias que eu não oro. E você vai para outra pessoa e vai dizer: eu já faz algumas semanas que eu não oro. Aí você pergunta para outra pessoa: já faz alguns meses que eu não oro. O que está acontecendo? Se eu não oro, se eu não busco a face do Senhor, eu não estou tendo comunhão com Ele. Eu não estou sentindo a presença dEle. Aleluia, Deus. Eu não estou sentindo a presença dEle. Eu fico assim, preocupado comigo.
ansiosa, que eu estou até com dificuldade de dormir. E eu perguntei assim para ela: como que está a sua vida de oração? E ela então me respondeu: está boa, estou orando muito pouco. Ora muito pouco. Quem ora muito pouco, a vida espiritual dela não está bem, não tem qualidade. É igual o marido e a mulher que não conversa. Não conversa. É igual chega lá na hora do almoço para almoçar, cada um pega o seu celular e está comendo com o celular ali, ó. Acabou a comida, cada um vai para o seu lado e assim foi o almoço. Chega na sala para conversar, cada um está ali, um assistindo uma coisa, assistindo outra. Não está tendo relacionamento dentro de casa, relacionamento conjugal. O celular está tomando conta da vida das pessoas, da vida dos casais. Não tem mais qualidade de relacionamento na vida sua e na vida minha. O verdadeiro amor combina sentimento com ação. Em um versículo poderoso, somos orientados assim, olha só: alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram. Alegrar com as conquistas do irmão. Será que conseguimos? Eu pergunto, será que você consegue se alegrar com a conquista do seu irmão? Alegrar com a nota que ela teve na escola. A nota. Tirei 10. Maravilha, a melhor nota da sala eu tirei. Será que você tem capacidade de se alegrar com aquela pessoa que está dizendo assim para você: eu tirei 10? Que legal, né? Bom, coitada da pessoa que quis te dar aquela notícia, né? A pessoa passou na autoescola. Eu vi até um negócio lá no Instagram, o cara passou na autoescola, foi no supermercado, comprou para todo mundo: você sabia que eu fui aprovado na autoescola? Foi aprovado. Pessoas que passou no Enem, conseguiu no concurso público. Eu me lembro muito bem que quando eu fui aprovado como professor, o único professor aqui do município que foi aprovado fui eu. Eu me lembro que uma pessoa me veio dar, eu não sabia, ela que veio falar para mim, e cheio de alegria, pulando: você passou, você é professor agora, parabenizar pelo seu aniversário. Tem gente que gosta de receber o parabéns, tem? Mas ele não parabeniza ninguém, nunca vi. Não parabeniza ninguém. Aí chega no aniversário dele: eu estou aniversariando hoje, viu? Mas você não vê ele parabenizando ninguém. Mas quando ele faz aniversário, quer que faz um bolo para ele. É a pessoa que tem dificuldade de se alegrar com a conquista do seu irmão. Alegrai-vos com o que se alegram. Será que você consegue se alegrar com o que se alegram? Participar do seu festejo? Você tem essa capacidade? O irmão comprou um carro novo. Olha lá, comprou um carro, olha lá. O irmão comprou um carro, aleluia, glória a Deus, ele comprou um carro. Vamos nos alegrar. Comprou uma casa, aleluia, maravilha, comprou uma casa. É motivo de alegria. Vamos fazer uma celebração, fazer um culto de ação de graça lá na minha casa, pastor. E o irmão estava falando para mim, né, que eu ia fazer um culto de ação de graça. Eu estou lá, faz um churrasco, eu estou lá. A gente vai participar dessa alegria junto. Maravilha! Chorai com os que
choram. Paulo não diz somente isso, ele nos convida, socorrer os santos em suas necessidades e procurar ser hospitaleiro. Temos de compartilhar alimentos, dinheiro em alguma necessidade. Em alguma necessidade, temos que compartilhar. E outras coisas com que deles necessita. Vai nos lembrar a coinonia da igreja primitiva, cuja expressão maior é que os seus membros tinham tudo em comum. Coina, no sentido que repartiam com aqueles cuja necessidade eram maiores. Alegrar com aquele que está alegre. Mas você também tem que chorar com aqueles que choram. Chorar. E eu cheguei na escola e a pessoa estava muito mal, muito para baixo. Eu falei, eu posso fazer algo? Se você puder fazer uma oração, eu agradeço. Orei por ela. Orei por ela. E ela ficou muito feliz, porque eu fiz uma oração por ela, e depois ela conseguiu trabalhar. Então quer dizer, a pessoa está desanimada, a pessoa está para baixo, a pessoa está passando pela luta. Será que nós temos chorado com as pessoas que choram? Será que nós temos se compadecido das pessoas que estão passando por dificuldades materiais, dificuldades emocionais, né? E aí veja só, para a gente terminar, chorar com os que choram. Tem chorado com os que choram? Tem chorado pela vida da irmã Edna? Eu lhes pergunto, pela vida da irmã Edna, que está muito mal, tem chorado? Você tem dedicado durante a semana oração pela vida dela? Você tem feito isso? Tem chorado pela vida da irmã Leia também, que não está bem? É Lucileia, né? Isso mesmo, tem orado pela vida dela? Tem orado por ela? Ela está mal. Irmã Nícia, tem chorado pela vida da irmã Grey, que também não está bem? Tem orado pela vida do pastor Davi, que vai ter que fazer uma cirurgia? E por fim, tem chorado pelo Rio Grande do Sul? Tem chorado? Eu tenho visto praticamente quase todos os dias os vídeos. Estamos vendo essa tragédia que aconteceu, as águas invadindo cidades, afetando mais de 300 municípios e quase 800 mil pessoas desabrigadas. Vemos corpos mortos de crianças sendo carregados pelas águas da chuva. Adolescentes, eu compartilhei um adolescente despedindo de sua mãe, uma menina despedindo de sua mãe, anciãos esperando socorro em cima dos telhados, das casas, pessoas passando fome, pessoas passando frio, pessoas passando necessidades. Vemos muita gente fazendo acontecer, mandando alimentos, ajudando, etc. E eu lhe pergunto nesta noite, você tem orado pelas famílias? É por essas famílias? É por essas pessoas? Você tem orado pelas pessoas que estão sem casa, que perderam suas casas? A chuva levou tudo embora. Você tem orado pelas pessoas enlutadas? Tem orado pelas igrejas? A igreja, a Assembleia de Deus lá de Lajeado foi invadida pelas águas. Toda a igreja foi tomada. Você tem orado por essas igrejas? Tem orado por essas pessoas? É por esse pai, é por essa mãe que perdeu os filhos, gêmeos desapareceram, gêmeos sumiram, ninguém sabe. Os corpos boiando nas águas, animais. Será que você tem tido compaixão? Compaixão do que está acontecendo lá e compaixão do que está acontecendo aqui.
do teu lado, você tem tido compaixão? Você tem pensado? Você tem chorado? Você tem gastado tempo da sua vida, alguns minutos, pedindo por essas pessoas? Você tem visitado? Eu lhe pergunto, você tem visitado as pessoas? Aqueles irmãos que estão precisando, necessitando? Então, meus amados, que Deus possa nos abençoar nessa noite. Que Deus possa abrir os nossos olhos. Eu intitulei, eu fiquei com dificuldade nesse dia de fazer o título da mensagem. Nem propaganda, nem publicidade eu fiz, porque eu não consegui fazer o título. Às vezes eu consigo fazer facilmente o título, mas hoje eu não consegui. Eu fui conseguir fazer o título dessa mensagem, o tema dela, foi agora, 5:30 da tarde, eu consegui acabar a mensagem e colocar o título: Amor e Comunhão. É assim que nós devemos viver como igreja do Senhor, né? Nós precisamos, nós necessitamos, e o nome do Senhor vai ser louvado na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar alguns minutos em nome de Jesus.